e também um chamado para a gente pensar sobre algumas coisas que estão postas para quem está no ensino superior, mas principalmente para a profissão da fisioterapia. E depois que a gente tem aí uns 20 e poucos anos de formado, a gente começa a olhar retrospectivamente e ver os sinais de coisas que estavam acontecendo, retrospectivamente, que acabaram em alguns efeitos bons e ruins sobre a profissão. E por isso eu queria comentar muito esse artigo da Patrícia com você. Espero que ele também traga reflexões para o seu estudo e para aquilo que você acredita e apoia em termos da formação profissional. A Patrícia, ela publicou esse artigo no dia 31 de maio e ela disse o seguinte, que ela começou a escrever a respeito disso por conta de uma experiência de uma aula que ela preparou, uma aula que era a respeito ela é professora de cinema, então ela preparou uma super aula com vários recortes de documentários sobre guerra e imaginou que o cenário da guerra na Ucrânia chamaria a atenção dos estudantes dela, fez toda uma organização de aula para ser uma aula expositiva, mas com momentos de interação com os estudantes, e que quando ela chegou na sala de aula, ela se deparou com uma sala de aula praticamente vazia. E esse fenômeno de evasão da sala de aula, alunos que estão faltando bastante às atividades de ensino, é um fenômeno que está sendo descrito desde 2022 em vários periódicos e revistas da área de educação sobre o tema que se chama o grande desengajamento. O grande desengajamento, segundo a Patrícia, é um fenômeno que descreve estudantes universitários que não frequentam as aulas, não entregam os trabalhos e se recusam a participar das discussões em sala de aula. Seria uma grande versão daquilo que se vê no mundo corporativo como a grande demissão, onde pessoas decidiram fazer minimamente seus trabalhos ou então largar seus empregos como resultado da pandemia e outros fatores estressores. Então, o grande desengajamento dentro de sala de aula diz respeito a uma série de atitudes que nós, professores, que estamos na sala de aula desde antes da pandemia e até um tempo antes mesmo, a gente tem percebido nesse momento com mais intensidade, como, por exemplo, a questão do aumento do absenteísmo nas aulas, então os alunos estão faltando mais do que costumavam faltar, eles têm maior dificuldade para participar de discussões ou para fazer coisas em grupo, e também os alunos não têm, assim, não tem muita. Vamos dizer, o termo não é o melhor, tá, mas assim, não sentem vergonha de, por exemplo, faltar numa prova, deixar de entregar um trabalho, eles escolhem um tanto aquilo que eles querem fazer ou não durante o período letivo. Eu tinha reparado isso na minha sala de aula, em especial com as faltas, e no ano passado eu já tinha reparado esse negócio da falta em atividades, de aprendizado como prova, e eu já tinha achado estranho, né, porque no ano passado, um candidato à iniciação científica do laboratório faltou numa prova, na última prova da cinesiologia. E eu fiquei em casa pensando: "Gente, mas como ele quer que eu ache que ele é uma pessoa confiável, se numa atividade que em termos é de interesse dele, saber como é que é o rendimento, como é que ele está indo, ele falta?". E eu acabei desistindo de orientar esse aluno, devido a várias coisas, mas principalmente por conta dele ter faltado nessa prova. Então, essa era uma coisa que eu já tinha percebido em 2022, e esse ano eu tive um número maior de estudantes perdendo avaliações, atividades avaliativas, e também perdendo dias de aula, a ponto de eu precisar chegar para 2 estudantes e dizer: "Olha, você não pode mais faltar, porque senão você vai ter problema com a sua frequência".
Em geral, o que eu reparei aqui, para minha realidade, é que em alguns casos os estudantes tinham na agenda a aula da cinesiologia das 16 às 18, então 2 horas de aula, e a aula da noite ou não estava marcada, ou era uma aula online. E isso fazia com que o aluno pensasse se valia a pena ir até o campus para ter 2 horas de aula só. E tem um negócio engraçado nesse artigo da Patrícia, que ela disse o seguinte, que quando ela chegou na sala de aula e encontrou a sala de aula quase vazia, depois de toda a preparação que ela tinha feito para a aula, ela sentiu o seguinte, ela falou assim: "A situação me enervou e perturbou meu equilíbrio psíquico com uma mistura de raiva e desprezo. Na manhã seguinte, a raiva não tinha diminuído, ela tinha se intensificado. Fiquei nervosa ao discutir a enorme taxa de absenteísmo dos estudantes universitários, embora eu não seja alguém que acredite em silenciar os problemas." E é curioso, né, mas os estudantes talvez não tenham a dimensão do quanto que um professor fica perturbado quando ele percebe que os estudantes estão faltando na aula dele de propósito. Ou como você talvez já tenha presenciado, inclusive, em alguma situação que o professor fala: "Eu não vou cobrar a presença", e aí os alunos levantam e vão embora. O professor, ele faz, né, ele tenta transparecer uma situação, uma sensação de calma, ele até diz para quem está na sala: "Melhor, assim a gente consegue trabalhar melhor", mas no fundo nenhum professor quer ver o seu aluno levantar e deixar a sala de aula, ou não comparecer à sua aula que é preparada com tanta dedicação. Porque é opcional para o aluno ir ou não à aula, mas para o professor não, ele tem que estar lá. E ele se prepara para aquilo. E é muito frustrante um aluno virar as costas para aquilo que a gente tem para ensinar e para o tempo que a gente levou preparando aquilo tudo. Então eu me identifiquei muito quando ela disse que ela ficou numa mistura de raiva e desprezo, perdão, e desespero, porque a gente se sente muito assim mesmo, e é muito humano isso, eu queria dizer, que a gente quando vê um estudante não indo à aula, faltando, se desligando do curso, a gente fica sempre, no mínimo, aborrecido, chateado. Outra coisa que a Patrícia comenta é que ela teve alguns estudantes que procuraram ela para explicar, né, como estava sendo para eles a experiência do semestre, e até tentar justificar as ausências nas aulas, e aí ela fez uma coletânea daquilo que ela escutou dos estudantes. Um deles disse que a prioridade era trabalhar em atividades extracurriculares, trabalhos que eram úteis e que de alguma forma ensinavam, atividades práticas úteis para ele conseguir um emprego. E uma coisa que esse estudante falou foi: "O pensamento abstrato parecia inútil." Um outro estudante disse para ela que não conseguia prestar atenção em nada que durasse muito mais que 3 minutos.